Olá, caros colegas. Hoje nós vamos falar de uma fórmula muito importante para a parte emocional, né? Não podemos esquecer que hoje os desequilíbrios, né, emocionais tal, estão muito grandes, né? E melhorando a parte emocional de uma pessoa, você dá uma estabilidade para ela, dá uma qualidade de vida também muito melhor, né? Então nós vamos estar falando da fórmula Gamay-Dazal, né? Ou então também chamada de licorice and jujube, né? O Gamay-Dazal-1, também chamado de pó de jujuba com trigo e alcaçuz, ou licorice and jujuba combination, ela é apresentada em extrato 10 por 1, uma concentração muito grande, surgiu no ano 200, né, da nossa era, tá? E ela preconiza que as ações energéticas da MTC, diz que ela é sedativa, ela é antiespasmódica, né? Nós vamos perceber que ela pode ser usada até em alguns casos de convulsão, distúrbios do Shen com deficiência do Qi, do Yin e do sangue do coração. Quando o Shen não tem a morada correta no coração, existem os desequilíbrios emocionais, né? Então, ela também ajuda a pacificar o espírito, a harmonizar o aquecedor médio, o fígado, e a acalmar o espírito, acalmar o Shen, né? Indicações da MTC usado para histeria devido à secura das vísceras, né? Com sintomas de esquecimento, é, a pessoa se torna temperamental, a pessoa se volta para dentro de si mesmo, né? Uma pessoa fechada e que tem muitas cismas, né? Ela se torna ansiosa, tem vontade às vezes de chorar, inquietação, insônia, mal-humorado, são pessoas que têm manias, pode ter convulsões, comportamento anormal, um comportamento um pouco diferente da normalidade, ainda usada em tensão pré-menstrual e desordens da menopausa, né? A língua pode estar com capa fina branca, o pulso em corda tenso, denotando uma certa estagnação de fígado aí, né? Tá? Então, vamos ver as principais indicações clínicas. Eu usei essa fórmula em muitos casos de síndrome do pânico. O que é a síndrome de pânico? A síndrome do pânico, às vezes, é até como se fosse dizer, uma doença da moda, né? Mas é só quem tem síndrome de pânico sabe o que passa, né? É aquela pessoa que chega num determinado local, na porta, na entrada de um túnel, para o carro e não atravessa porque entra em pânico. Ela não sabe por quê, não sabe o que existe no final do túnel e que isso a impede de continuar, né? Então ela vai parar, vai ficar paralisada, palpitação, falta de ar, opressão torácica, né? E um medo exagerado, né? Um pânico muito grande e às vezes sem um motivo aparente. Pode ter motivo ou não motivo, né? Os quadros vão ter palpitação, uma ansiedade muito grande emocional, né? Ela tem tendência a ter insônia, crises histéricas também, né? Uma crise de histeria e tal, e ser um pouco temperamental, né? Então, eu usei muitos casos em síndrome do pânico, tá? O Gamay-Dazal, às vezes associado também com uma outra fórmula que nós vamos falar, que é a fórmula Anshen-Pushin-Wan. Pode ser associado às duas fórmulas para trazer uma tranquilidade do Shen maior, resolver o problema de insônia, acalmar a pessoa e dar uma estabilidade para ela emocional, né? Ela ainda, a composição dela, nós vamos falar um pouquinho, vai o alcaçuz, o gansal, né? A parte principal, que é a semente de trigo, trict leves, né? O Fu Xiao Mai, que é um trigo especial, é um trigo que boia, né? Costumo dizer. Aquele trigo você joga a semente dele na água, aqui flutuar é usado e aqui afunda não se usa, né? Então uma quantidade pequena desse trigo é que vai ser realmente aproveitado.
frutos das jujuba, curcuma, a polígona tenuifolia e o ácaros gramíneo. Então eu vou chamar a atenção aqui de 3 plantas, que seria o Triticum, a polígona tenuifolia e o ácaros gramíneos, né? A combinação dessas plantas tem uns efeitos bem interessantes, né? Por exemplo, o ácaros combinando com a polígona, ela melhora a performance cognitiva, fazendo com que a cognição da pessoa fique melhor, né? Abre os orifícios sensoriais, né? E torna a pessoa mais alerta, né? Acalma o espírito e releva a hiperatividade e a pouca concentração. Melhora o aspecto de concentração da pessoa, aquela mente difusa acaba se tornando mais concentrada, né? Mais focada, vamos dizer assim, tá? Então a combinação do Triction com ácaros e polígona tem um efeito realmente, essa tríade aí, combinando as três entre si, tem um efeito muito potente para os aspectos emocionais, os aspectos do Shen, aspectos emocionais, né? O Alcaçuz dá um equilíbrio na fórmula, harmonizando e mandando essa energia para os 12 canais, né? O jujuba também tem uma finalidade de harmonizar a parte do aquecedor médio, a curcuma também vão harmonizar o fígado, o estômago e baço pâncreas, trazendo com isso uma combinação muito interessante dessas ervas entre si. É uma forma que vocês vejam, tem 6 itens, mas tem uma potência muito grande, né, em termos de tratar o desequilíbrio a nível emocional, né? Então, fica aí essa fórmula muito usada na medicina chinesa, né? Com efeito terapêutico muito grande. A Vitafora ela se empenha em trazer as formas que são mais tradicionais, né? Traz algumas coisas isoladas também, mas as formas elas têm uma atuação mais sistêmicas no organismo, trazendo com isso um resultado terapêutico, em muitos casos, mais rápidos e mais eficientes, tá? Dosagem, quando é um caso mais grave, um síndrome de pânico mais grave e tal, eu uso 2 cápsulas 3 vezes ao dia com água longe das refeições. E após melhora do quadro, eu reduzo para 1 cápsula 2 vezes, 3 vezes ao dia, né? Como ele contém semente de trigo, é contraindicado para pessoas que têm alergia ao glúten, né? Então, pessoas que têm alergia ao glúten não devem fazer uso é, desta fórmula, ok? Vai se usar até melhora do quadro, e essa melhora às vezes é rápida, né? 15, 20, 30 dias no máximo, a pessoa tem uma estabilidade emocional muito grande, e aí você pode reduzir a dosagem e manter durante mais um período de tempo pequeno. Aqui a bibliografia, né? Sempre apresentada, tá? E espero que vocês tenham um resultado terapêutico, como eu tive, com esta fórmula, né? E trazendo um resultado terapêutico é o nosso sucesso, é isso que a gente quer. Trazer a melhora do paciente para termos sucesso profissional e que esse sucesso repercuta durante mais tempo e com outros pacientes que também precisam do mesmo apoio, ok? Então é isso aí, fico à disposição de vocês para o que vocês quiserem e as dúvidas que tiverem. Um grande abraço.